Você está no canal do terapeuta, eu sou o terapeuta Marcos, terapeuta de corpo e mente. E aqui, tranquilamente, estou ouvindo música quando, não sei porquê, são questões intuitivas, me veio na mente a necessidade de falar sobre mulheres que têm dificuldade para engravidar. Isso me veio aqui na hora. Provavelmente não, eu tenho certeza que existem pessoas precisando ouvir o que eu tenho a dizer sobre isso. Existem muitos casais nesse mundo que sofrem por não poder terem filhos próprios. Não se sentem à vontade ou encontram uma série de barreiras para adotar um filho e se angustiam com a vontade de ter o próprio filho e não consegue. Mas aí, se há uma justificativa médica para isso, a angústia diminui um pouco. Porque se é um problema de fertilidade do homem, você pode fazer, hoje já se faz uma punção no testículo, no epidídimo, que é o órgão que fica acima do testículo. O epidídimo é o acumulador de espermatozoides, ele é uma reserva. Então o testículo vai produzindo espermatozoides, que são células que são geradas e elas vão se acumulando no epidídimo. E você faz uma punção com uma agulha no testículo, no epidídimo, retira o espermatozoide e fertiliza o óvulo em laboratório. Muitas vezes é um problema anatômico no sistema reprodutor feminino. Muitas vezes um útero fora de ângulo, muitas vezes ovários policísticos que produzem até cistos demais, óvulos demais, porém óvulos defeituosos que não conseguem ser fecundados. Muitas vezes problema nas tubas uterinas, tubas tortas demais. A tuba é a trompa, lembra a trompa de Falópio? Então, hoje em dia a gente chama de tuba uterina. Muitas vezes essa tuba está numa angulação que não deixa o óvulo migrar do ovário para perto do útero e ali ser fecundado pelo espermatozoide. Então, muitas vezes é um problema anatômico, às vezes é um problema hormonal. E se é problema hormonal, muitas vezes corrigindo-se os hormônios do homem ou da mulher. No homem, falta grave de testosterona e na mulher, falta de estrogênio, progesterona, ou até uma falta de hormônio da hipófise, o hormônio da hipófise que estimula a produção e maturação de óvulos. Muitas vezes falta esse hormônio, então você tem que tomar, a mulher toma medicações para induzir a ovulação e assim poder engravidar. Só que tem um outro grupo que é o que sofre mais. Esse grupo é o das mulheres que vão ao médico, o médico fala: você não tem nada, não sei por que você não engravida. O marido faz exame, faz espermograma, faz cultura, também está tudo normal. A mulher peregrina, muitas vezes de médico em médico, e os médicos dizem: não sei por que você não engravida. Eu vou dizer aqui algumas causas. Uma das causas pode ser o bloqueio inconsciente da gravidez. Porque veja bem, a nossa mente tenta entender isso da maneira... Eu vou tentar explicar da maneira mais fácil possível. A gente acha que a gente está consciente o tempo todo. Mas nós somos como um computador. Imagina que a gente tem um computador aqui dentro da gente. Um computador igual que você tem aí na sua casa. No computador tem o HD, né? Tem o HD do computador que guarda o HD e o processador. Você tem o processador ali.
Esse processador, enquanto o computador está ligado, ele está processando informações sem parar. No nosso cérebro não é diferente. Nós temos 2 processadores no nosso cérebro. Nós temos a mente consciente e a mente inconsciente. Só que o que a gente não sabe é que a nossa parte inconsciente é 70% a 80% do que nós somos é inconsciente. Aí a gente fala, não, o que eu sou consciente, eu estou aqui consciente, eu sei quem eu sei o que eu gosto de comer, o que eu não gosto, eu sei que eu gosto de cachorro, eu sei que problemas de saúde eu sei as pessoas que me conhecem e os estranhos, e tudo isso é consciente. Não. Sabe por quê? Porque o inconsciente ele não fica separado do consciente. É como se fosse um bolo de 2 camadas, só que as camadas não ficam separadas, elas ficam jogando ping-pong uma com a outra. O nosso cérebro, a nossa mente inconsciente fica jogando ping-pong de informações com a mente consciente 24 horas por dia, sem parar. Nem um minuto da nossa vida, nem quando a gente está dormindo. Até quando a gente está sonhando, o inconsciente está trocando informações com o consciente. E, muitas vezes, por algum motivo que só o nosso inconsciente sabe e o Criador sabe, eu não tenho nenhum viés religioso no meu canal, mas eu posso dizer com tranquilidade, respeitando muito os ateus e não religiosos, que eu acredito em Deus. Eu acredito num Criador, num ser superior, num Deus eterno que criou o universo todo, visível e invisível. E você pode não acreditar e está tudo bem. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, nós temos a mente consciente e a mente inconsciente trocando informações. Muitas vezes, aí por que eu disse isso? Porque muitas vezes não existe uma causa física para essa mulher não engravidar. Aí ela vai para psicólogo, para psiquiatra e falam, a senhora não tem nada. Mas tem lá no inconsciente, lá no porãozinho do inconsciente. Você pode imaginar o nosso inconsciente como se fosse um alçapão que está debaixo do fundo do poço. Então, muitas vezes uma coisinha idiota que a criança viu na infância, uma coisa que ela ouviu, alguma coisa que ela viu na televisão, criou uma gravação nesse inconsciente. E nessa gravação é como se o inconsciente dissesse assim, você não pode engravidar. E fica como se fosse uma gravação mesmo, rodando 24 horas por dia no seu inconsciente, sem que a mulher perceba, você não pode engravidar, você não pode engravidar. E você se pergunta por que você não sabe. Porque o consciente não sabe. O inconsciente ele é fechado dentro dele. Ele é um gravadorzinho, nós podemos dizer, meio burro e meio fechado. Por que eu digo isso? Porque o inconsciente não sabe o que é verdade e o que é mentira, e ele não sabe o que é certo e o que é errado. Ele é um guardador de informações. Só que o pior, ele não guarda e seleciona direitinho todas as informações. Ele guarda aleatoriamente algumas informações. Então, de repente, eu estou falando sério, de repente uma criança ouve de uma mãe falando para a filha que está com uma boneca no braço, você nunca vai ter filho, é melhor que você não tenha filho. E aquilo entrou na cabeça da outra criança, você não pode ter filho, por ter ouvido a mãe falando da bonequinha da outra criança. Mas Marcos, isso é possível? E como? E como? E como? As coisas mais absurdas que você pode imaginar. Muitas vezes uma criança vendo um desenho animado fica traumatizada em ver o pai batendo na mãe. O pai está batendo na mãe enquanto a criança vê o desenho animado. Aí a criança fica traumatizada não com a violência dos pais, mas com o desenho. E de repente nós temos um adulto
que não consegue assistir um desenho animado na televisão porque o inconsciente dele associa com a violência que a mãe sofria do pai. Você vê que o inconsciente ele pode gravar umas coisas meio doidas? Então eu quero dizer que por trás de toda gravidez que não tem um motivo fisiológico, existe um motivo inconsciente. Existe um motivo inconsciente que está impedindo que o inconsciente não permite que o corpo manifeste essa vida. Então nós temos que fazer o quê? Encontrar esse registro gravado no inconsciente que está dizendo, você não pode ser mãe, e nós temos que trocar esse registro para, você vai ser mãe. E uma vez que a gente faz isso, o nosso cérebro é imparável. O nosso inconsciente, quando acredita numa coisa, ninguém consegue parar. Se o seu inconsciente acredita que você tem medo de cachorro, você vai ter medo de cachorro. Se o seu inconsciente acredita que você tem medo de barata, você tem medo de barata. Se o seu inconsciente acredita que você não pode ser mãe, você nunca vai ser mãe. Mas só que tem uma boa notícia. A mesma força que o nosso cérebro tem para manter essa informação negativa no inconsciente, o cérebro tem a mesma força para reescrever essa informação. Não é apagar com uma borracha e escrever por cima. Não. Você não apaga do inconsciente uma memória e coloca outra no lugar. Não existe esse negócio de apagar a memória. O que você faz na simbologia, você passa um corretivo por cima daquela memória, ou seja, ela vai estar lá, mas vai estar tampada, e você sobreescreve em cima daquela frase, você não vai ser mãe nunca, nós sobreescrevemos a frase, você vai ser mãe. E uma vez o inconsciente entendendo isso, quando a mulher menos esperar, ela já está grávida. E, além disso, dessas técnicas psicológicas que a gente tem para desbloquear, é usado também no mundo medicações, a gente usa, nós terapeutas usamos medicações homeopáticas que atuam em nível mental também para isso. Utilizamos florais, eu uso a linha dos florais de Bach originais. O floral de Bach, ele consegue muitas vezes ir dissolvendo camadas traumáticas que nós temos no inconsciente, que estão impedindo a mulher de ser mãe, mas com certeza existem técnicas modernas que nós podemos aplicar a essa mulher que não consegue engravidar, que muitas vezes pode ser que para algumas mulheres pode demorar muitas sessões, para outras mulheres pode demorar poucas sessões, mas muitas vezes a gente nem chega na causa. A gente nem precisa chegar lá atrás na causa, no trauma inicial, ou se houve um trauma que causou esse impedimento da gravidez. Muitas vezes só da gente conseguir fazer com que esse inconsciente acredite que a mulher deve ser mãe, ela engravida, mesmo que o trauma nem tenha sido mexido. Muitas vezes você não precisa revirar lá no fundo. Basta você dar clareza para o inconsciente dessa mulher que ela deve ser mãe, e aí esse inconsciente vai fazer de tudo para adaptar o corpo dela para ela ser mãe. Tá bom? Um abraço aqui para todas as mulheres que sofrem com esse problema. Contem comigo, contem com os terapeutas que nós temos aí, graças a Deus, no mundo. E até o próximo vídeo.